Olá, tudo bem? Vamos aqui para o nosso quarto vídeo da Semana de Saúde Total. Falamos no primeiro vídeo sobre aspectos fundamentais da saúde relacionado à conexão entre o estar mais saudável e a espiritualidade. No segundo vídeo, o aspecto tratado foi da alimentação. No terceiro vídeo, nós falamos mais sobre a questão mental e a influência mental sobre o processo de saúde. Neste quarto vídeo da nossa série de 5 vídeos sobre saúde, vamos falar mais sobre a questão da transformação e como se estabelecer um processo de transformação pessoal na direção da saúde. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é uma noção que vem da física, de vetores de força. Então, esse conceito da física ele vem da ideia de que nós aplicamos diferentes vetores de força sobre um determinado objeto e isso vai determinar o caminho desse objeto, né? O caminho a ser traçado por esse objeto. Então, abordando esse tema, né? Utilizando esse conceito, na verdade, da física para a saúde, nós podemos adotar a ideia de vetores de saúde. Então, o que é isso? É nós adotarmos diferentes hábitos de saúde que possibilitem nós termos num resultado final melhor de qualidade de vida e de melhor condição de saúde. Então, como é que nós devemos trabalhar isso e como é que nós podemos conceitualizar isso? Vamos supor que você tenha alguns hábitos não saudáveis. Por exemplo, você dorme muito pouco, você tem um trabalho muito estressante, ou você vive numa cidade muito agitada. Esses são vetores de não saúde, né? Então isso vai fazer com que o teu movimento de qualidade de vida seja numa direção que não é a melhor direção, não é a direção mais produtiva, a direção mais saudável. Agora vamos supor que você comece a mudar alguns hábitos, tipo, você resolveu dormir mais, você resolveu cuidar melhor das suas horas de sono. Então você agora tem um vetor de saúde. Um trabalho de transformação pessoal, um trabalho de melhoria pessoal, requer a adoção de vários hábitos de mais saúde, ou seja, somar vetores na direção da saúde. Quando você soma diretores na direção da saúde, você, além de ter o ganho de qualidade de vida, você começa a reduzir os riscos de possíveis manifestações negativas do corpo. Câncer, alergias, gripes, resfriados e coisas relacionadas a isso. Porém, quando nós estamos passando por algum tratamento, alguma doença grave, aí eu preciso dos máximos vetores de saúde sendo trabalhados, ou seja, a maior quantidade de vetores trabalhando na direção da saúde. Dessa forma eu vou conseguir afastar a sustentação da doença, ou a própria condição da doença. Isso dentro de determinados parâmetros. Por quê? Porque algumas doenças muito graves, para que haja uma recuperação da forma natural durante o tratamento, é preciso que haja uma condição de força e ainda existente no corpo. O que eu quero dizer? Alguns casos, eu já vivenciei isso com alunos, alguns casos a doença já havia avançado por demais, havia tomado conta da condição de recuperação do corpo. E aí então, dentro dessa condição, a chance de recuperação é ínfima, porque não há como os vetores de saúde terem campo, terem margem de se estabelecer num corpo que já está completamente doente. Mas, na maioria dos casos, quanto maior o número de vetores nós conseguirmos, mais nós afastamos as pessoas da doença. Então, a gente mapeia isso dentro de um processo de tratamento e transformação pessoal para possibilitar que a pessoa tenha mais chances, melhores resultados.
mesmo que não seja só um tratamento natural. Vamos supor que a pessoa esteja fazendo quimioterapia, radioterapia, passando por alguma doença grave, algum tratamento psiquiátrico mesmo. Então nós somamos vetores de saúde até para reduzir a exposição daquela pessoa ao tratamento psiquiátrico. Agora, nos deparamos com um problema corrente dessa questão, porque ao adotar novos hábitos de saúde, nós vamos ter a resistência de estabelecer essa nova condição. O corpo, a mente, as estruturas sociais, a forma como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, costuma nos manter dentro de velhos hábitos, não permitindo que nós estejamos plenos, abertos ou com todas as condições de realizar o que é melhor para nós mesmos. Então aqui vem um conceito que eu exploro muito com os alunos e que é de especial importância, que é o sair da zona de conforto. A zona de conforto é aquela zona onde nós sentimos tranquilidade dentro do que a gente faz, do que a gente conhece, do que a gente está acostumado a fazer. E a mudança de hábito muitas vezes incomoda dentro disso. E aqui requer a habilidade de você se movimentar para fora da sua zona de conforto de uma maneira em que você consiga, com toda a delicadeza, consiga fazer esse movimento. Porque às vezes um movimento muito brusco, do tipo a adoção de um novo hábito, que tenha muita dificuldade de ser estabelecido ou que seja muito novo para as pessoas, esse novo hábito vai fazer com que a pessoa, primeiro, possa ser que ela não consiga, ou pode ser que tenha um efeito contrário, assim, ela desista de adotar até novos hábitos porque ela não fez a adoção daquele novo hábito. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos fazendo pequenos testes de adoção desses novos hábitos, pequenos desafios, e vamos mensurando os resultados desses pequenos desafios, ou seja, somando vetores. A partir do momento que eu faço essa soma de vetores, eu consigo gerar um processo de transformação consistente e um processo de transformação duradouro. E aqui vem uma das maiores resistências em relação a esse processo de transformação, que é você adotar esses novos hábitos fora da sua zona de conforto, mediante os bloqueios ou as insistências sociais, ou o que eu chamo de conservadorismo, para você voltar para o seu estado anterior. Nesse conservadorismo, que é natural, nosso corpo é conservador, nossa estrutura mental é conservadora, ela tende a buscar padrões conhecidos. E isso, então, para quê? Para a nossa segurança, para o nosso conforto, para a nossa sobrevivência. Só que isso é um processo que segura a tua condição de evolução, segura a tua condição de trazer novos hábitos, os hábitos melhores para a sua condição. Então, como é que isso deve ser feito? Deve ser feito com a observação constante. E aqui tem o papel do professor, o papel do treinador, o papel do coach, o papel daquele que vai trabalhar contigo para usar a tua noção, o teu limite de zona de conforto dentro do que é aceitável, dentro do que é aceitável para você, dentro do que você pode ir. Há pessoas assim que às vezes se forçam demais também dentro desse processo de mudança, acabam se machucando, acabam se expondo demais. Então, o papel do orientador nessa questão, do psicólogo, do terapeuta, do pastor, né, do professor, do mestre, ele vai ajudar a você se observar nesse trabalho dentro da zona de conforto. Mas, sinceramente, não há como fazer processo de transformação sem trabalhar a sua expansão dentro da sua zona de conforto, sem trabalhar a sua condição de se perceber ampliando essa zona de conforto. Aproveitando que estamos trabalhando esse conceito de zona de conforto, eu vou explorar mais alguns conceitos que são muito importantes para o processo de saúde.
especialmente saúde mental, é você saber que fora da sua zona de conforto, ou muito mais amplo que a sua zona de conforto, é a sua zona de ação, que é aonde você pode agir. Qual o seu poder de influência no mundo? Como que você pode interagir para mudar as coisas? Usualmente, a sua zona de ação é muito maior do que a sua zona de conforto. E ao fazermos o autodescobrimento, o autoestudo, a autodescoberta, nós vamos ter maior noção, consciência sobre a nossa zona de ação e atuarmos mais sobre ela. O que normalmente a gente não reconhece, porque às vezes é difícil de perceber, é a nossa zona de influência, que é maior do que a nossa zona de ação. Por quê? Porque quando fazemos alguma coisa, nós influenciamos as pessoas à nossa volta. Você é um exemplo. Você é um exemplo para a sua família, você é um exemplo para os seus filhos, você é um exemplo para os seus parceiros, para os seus amigos. Então, aquilo que você faz dentro da sua zona de ação tem um impacto na sua zona de influência. Então, a sua zona de influência é maior que a sua zona de ação. Então, aí você tem uma condição de atuar no mundo muito maior do que você imagina. Existe uma outra zona que tende ao infinito. Dependendo do nosso processo mental, ela pode tender a condições absurdamente enormes, que é a nossa zona de preocupação. Nós podemos nos preocupar com qualquer coisa, né? Podemos deixar a nossa mente girando em torno de qualquer ideia e assunto, tentando achar solução para todos os problemas do mundo. Tentando resolver a questão da fome do planeta, tentando resolver a questão do impacto ambiental, tentando resolver o caminho da medicina moderna. A gente pode canalizar a nossa energia para todo tipo de preocupação. Então, o que eu quero colocar para vocês é vocês perceberem, desenvolverem um processo de autodescoberta, autoconhecimento. E nisso vocês vão se reconhecer de que maneira vocês estão trabalhando. Se muito presos na zona de conforto, se mais conscientes sobre a zona de ação, se positivamente reconhecendo a tua zona de influência, ou se você está expandindo a tua zona de preocupação indefinidamente e diluindo a tua energia. E ao diluir tua energia, você pode gerar problemas, gerar dificuldade, gerar desconforto, gerar várias questões bastante complicadas, né, para a tua saúde, tá bom? Então fica aqui alguns pontos principais. Primeiro, a importância do autoconhecimento, do autoestudo, para você perceber aonde você coloca o seu estado mental. Segundo, perceber que transformação requer mobilização na zona de conforto. Terceiro, o papel de um professor, de um orientador, para você estabelecer maneiras de lidar no limite da tua zona de conforto, de forma a você sustentar a mudança de hábitos positivos. E por que a questão dos hábitos? Os hábitos são fundamentais porque são vetores. E esses vetores você pode canalizar as suas transformações, criando mais vetores numa direção positiva e diminuindo ou reduzindo ou zerando vetores negativos em relação à doença ou coisas que não são positivas a você. Tá bom? Fica aqui então o nosso quarto encontro. E aí a gente vai voltar para o nosso último encontro, aqui de Kovala, na Índia. Esse é o nosso programa de 5 encontros sobre saúde total, com base em todos os estudos que a gente faz na certificação de yoga terapia e com base também nos retiros de meditação e saúde. Você quer saber sobre certificação de yoga terapia? Você quer saber sobre os retiros de meditação e saúde? Vai lá no site do Ciência Meditativa, você fica com todas essas informações disponíveis para você. Tá bom? Grande abraço então e até mais.